E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Era para ser apenas mais uma coletiva de imprensa rotineira após o jogo. O Fluminense havia acabado de sair de campo, e os repórteres se posicionavam para ouvir as palavras de Renato Gaúcho, sempre eloquente, sempre espirituoso. Mas, desta vez, não foi um discurso leve. Não foi nem mesmo um desabafo comum. Foi um disparo direto, seco, que paralisou a sala por alguns segundos. Esse não joga mais comigo. A frase caiu como uma bomba. Não houve nome. Não houve contexto. Apenas um silêncio pesado que se seguiu ao comentário. O técnico do Fluminense se levantou logo após dizê-la e deixou a sala de entrevistas sob um misto de olhares perplexos e câmeras em pane tentando captar algo mais. Mas Renato não voltou atrás. A porta se fechou, e o mistério começou. Nos bastidores, o clima era de absoluto choque. Jogadores se entreolhavam tentando adivinhar quem seria esse que acabará de ser banido verbalmente por seu comandante. Alguns conversavam em sussurros, outros preferiram se isolar no vestiário, como se o próprio ambiente estivesse contaminado por um suspense sufocante. Fontes internas relataram que, no intervalo do jogo, houve uma discussão acalorada entre Renato e um dos titulares. Vozes exaltadas, portas batendo e um silêncio constrangedor no retorno ao campo. Algo claramente havia se partido ali, e não era apenas um esquema tático. A torcida, que até então celebrava a atuação do time, foi pega de surpresa quando as imagens da coletiva invadiram as redes sociais. Quem será que ele quis dizer? Perguntavam tricolores aflitos. Os comentários se multiplicavam. Uns apontavam para o camisa 10, outros para um zagueiro que falhou em um lance crucial. Nenhuma confirmação. Só mais dúvidas. Jornalistas esportivos tentavam, sem sucesso, contato com assessores do clube. O Fluminense, até o momento, não havia se pronunciado oficialmente. E Renato Gaúcho, como se planejasse esse silêncio propositalmente, desapareceu por horas. Nem sequer voltou com a delegação para o hotel. A tensão aumentava. A narrativa ganhava contornos quase cinematográficos. Seria uma retaliação a uma quebra de hierarquia? Um gesto de indisciplina grave no vestiário? Ou talvez algo mais profundo, mais pessoal? A ausência de respostas só inflamava a imaginação coletiva. Jogadores próximos ao treinador foram questionados por torcedores e jornalistas na saída do estádio. A maioria preferiu não comentar. Alguns deram risadas nervosas, outros apenas balançaram a cabeça. A cumplicidade no silêncio era quase ensurdecedora. Ninguém ousava confirmar quem estava prestes a ser cortado. O próprio elenco, segundo apurações preliminares, estaria dividido. Há quem apoie a firmeza de Renato e há quem ache que a atitude foi extrema e pública demais. A frase, ecoando pelos corredores do clube, agora pesa mais que qualquer resultado dentro de campo. Enquanto isso, teorias surgem por todos os lados. Um perfil em rede social chegou a publicar um vídeo onde, segundos antes da fala polêmica, Renato é visto gesticulando de forma agressiva para alguém fora do enquadramento. Seria o alvo? A especulação virou febre. A diretoria do Fluminense, pressionada, convocou uma reunião emergencial. Há um desconforto interno sobre como a situação foi exposta. O clube se vê diante de um dilema: proteger a autoridade do técnico ou gerenciar os danos dentro do vestiário. No meio de tudo isso, a pergunta que paira no ar é simples, mas devastadora: quem é o jogador banido? Até agora, o nome continua guardado a 7 chaves, e talvez seja essa a intenção de Renato: fazer todos refletirem, tremerem, repensarem suas atitudes. O próximo treino promete ser o mais tenso da temporada. Todos os olhos estarão voltados para o campo. Qual jogador não aparecerá? Quem será deixado de lado? Quem pagará o preço da fúria contida naquela frase seca, cortante e definitiva? Enquanto o mistério segue sem solução, uma coisa é certa: o Fluminense não sairá ileso desse episódio.
Algo foi rompido. E quando Renato Gaúcho diz "esse não joga mais comigo", não é apenas sobre um atleta. É sobre comando. É sobre lealdade. É sobre guerra declarada dentro de casa. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Ainda que o nome não tenha sido revelado, a ausência de pistas claras por parte de Renato Gaúcho alimentou um jogo perigoso de deduções. Nos bastidores, até membros da comissão técnica evitam conversas longas por medo de vazamentos. O ambiente, que outrora transbordava confiança após as vitórias recentes, agora parece tomado por desconfiança. A atmosfera no clube mudou da noite para o dia. Alguns jogadores chegaram a desativar comentários em redes sociais, temendo virar alvo da torcida. Outros simplesmente deixaram de publicar qualquer conteúdo, como se o silêncio virtual fosse uma forma de não atrair os holofotes para si. O vestiário, que deveria ser um santuário de união, tornou-se terreno minado. Fontes próximas ao grupo indicam que o episódio não foi isolado. Há semanas, tensões vinham se acumulando entre Renato e certos atletas do elenco. Divergências táticas, reclamações sobre substituições e até insinuações sobre favoritismos vinham sendo discutidas em tons baixos. O jogo da última rodada foi apenas o estupim. Curiosamente, o presidente do Fluminense cancelou compromissos agendados para o dia seguinte. A diretoria está preocupada com o impacto dessa crise interna na sequência da temporada. Há pressão de conselheiros para que o caso seja resolvido de forma discreta, sem escândalos, mas, ao mesmo tempo, sem recuar diante do posicionamento firme de Renato. A torcida, por sua vez, vive um dilema. Parte apoia incondicionalmente o treinador, destacando seu histórico e a forma como resgatou o espírito de luta do time. Outra parte, no entanto, cobra mais equilíbrio e questiona se um comando tão explosivo pode afetar o rendimento em campo. No centro de treinamento, o clima é de vigilância. Jogadores evitam brincadeiras e cumprem as atividades com seriedade incomum. Cada gesto, cada conversa, cada olhar é interpretado como possível indício sobre o nome misterioso. Nunca o silêncio falou tão alto em Laranjeiras. Enquanto isso, Renato segue irredutível. Não deu entrevistas. Não respondeu mensagens. Mas, como se quisesse manter o controle da narrativa, deixou escapar uma frase enigmática a um funcionário do clube: "Eles sabem o que fizeram". Com isso, acendeu ainda mais a fogueira da especulação. Alguns jornalistas acreditam que o treinador usou a declaração como uma forma de marcar território. Uma jogada ousada para reafirmar sua autoridade sobre o elenco e evitar uma crise maior no futuro. Outros enxergam um risco calculado que pode cobrar um preço alto se o time não reagir imediatamente nos próximos jogos. A próxima partida do Fluminense ganhou contornos de novela. Não só pela expectativa do desempenho em campo, mas pela escalação. Todos querem saber quem vai estar no banco, quem será titular e, principalmente, quem sequer será relacionado. A ausência dirá mais que qualquer pronunciamento oficial. No meio de tudo isso, o torcedor vive um misto de ansiedade e apreensão. Quer saber o que houve, quer entender o que está em jogo, mas também não quer ver o clube afundar em crise. E, acima de tudo, espera que, no fim dessa história, o Fluminense saia mais forte, e não mais dividido. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.